Vou ler o verso 7. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se Jesus e disse-lhes: aquele que, dentre vós, está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Eu quero pregar nesta noite, mais uma vez, porque preguei nesta manhã também, sobre a mulher apanhada em adultério, no ato do adultério. E para que você seja abençoado, você precisa se colocar no lugar desta mulher. Para que você entenda a mensagem, a lição deste texto, você precisa se colocar no lugar desta mulher. Só assim você vai ser edificado nesta noite. Pai querido e glorioso, eu peço em nome de Jesus que consigamos nos imaginar no lugar desta mulher, a vergonha pela qual ela passou, a humilhação, mas também, ó Deus, o perdão e a restauração que ela recebeu da parte de Jesus Cristo. Eu peço que Deus nos abençoe, porque ninguém aqui dentre nós poderia ter atirado a primeira pedra. Por isso eu peço que esta palavra fale profundamente aos nossos corações, trazendo salvação para quem precisa ser salvo e transformação para quem precisa ser transformado. No nome de Jesus, amém. Alguns anos atrás, um jornalista muito famoso de uma das maiores, se não a maior emissora de televisão do nosso país, ele foi execrado nas redes sociais e até perdeu o emprego, porque proferiu frases de cunho racista, que foram gravadas e depois transmitidas pela internet. Então ele não tinha como negar o que ele havia pronunciado. Irmãos, eu quero que vocês saibam que racismo é crime, sim. Racismo é algo muito nojento. O ser humano, ele é preconceituoso em sua essência. E é por esta razão que há leis para controlar a maldade do nosso coração. Mas com certeza, a maioria das pessoas que condenou aquele jornalista já fez comentários racistas, semelhantes ou até piores que os dele. Isso não isenta o jornalista do seu crime, apenas mostra a nossa hipocrisia quando julgamos e condenamos as pessoas. O mesmo aconteceu com a mulher apanhada no ato de adultério, aqui no livro de João 8. Ela foi rapidamente execrada, sem nenhum tipo de compaixão. E meus irmãos, se não fosse pela graça maravilhosa de Jesus Cristo, naquele dia, ela teria sido apedrejada, ela teria sido morta. Havia muitas provas contra ela, testemunhas oculares, a própria condição dela, que foi apanhada no ato, a lei de Moisés, que a condenava, o flagrante do crime, e de acordo com a lei daqueles dias, ela merecia ser condenada. Mas por que não foi? Por uma única razão: seu crime haveria de ser condenado e pago na pessoa do Senhor Jesus Cristo, alguns meses mais tarde, quando Jesus Cristo morresse por ela na cruz do Calvário. No entanto, esta passagem nos ensina que eu e você não devemos condenar as pessoas que pecaram ao nosso redor. Eu e você não devemos condenar as pessoas que pecam ao nosso redor. Antes, devemos tentar ajudá-las e recuperá-las para a honra e a glória de Deus. Nós iremos analisar neste texto 3 lições. A primeira, vamos analisar a mulher e o seu pecado. Depois nós vamos analisar a mulher e os seus acusadores. E por último, e o mais importante de tudo, nós vamos analisar a mulher e o seu juiz. A mulher e o seu juiz. Primeiro, veja comigo a mulher e o seu pecado. Pecado foi descrito no verso 3. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher
apanhada em adultério. Aqui o pecado dela foi descrito. Adultério quer dizer que ela era casada, mas estava sendo infiel para com seu marido, ou que o homem com quem ela estava era casado e estava sendo infiel para com a sua esposa. Mas a verdade é que se todos nós fôssemos apanhados no ato dos nossos pecados, desde os menores até os maiores, não pecaríamos tanto assim. Mas a falsa segurança de que nunca seremos descobertos é o que nos afunda cada vez mais no abismo. Veja que ela era culpada. Versículo 3, uma mulher apanhada. Em nenhum momento ela se defendeu. Isso me chama a atenção. Em nenhum momento Jesus a desculpou. Isso me chama a atenção. Então, o pecado existia e o pecado precisava ser tratado, mas não da forma como os fariseus queriam. Eles queriam que ela fosse condenada, apedrejada e morta. E Jesus não iria fazer isso. Então, como que Jesus iria lidar com a culpa daquela mulher? Primeiro, como que os homens lidariam? Bom, se o pecado é deles, eles se desculpam, eles se justificam e eles colocam a culpa em outras pessoas. Mas se o pecado é dos outros, aí eles julgam e eles condenam com rapidez. É assim que o ser humano lida com o pecado. Mas como Deus lida com o nosso pecado? Ele exige arrependimento da nossa parte e Ele exige conversão. Ele disse em Isaías 55:7: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Olha o resultado, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então tudo indica que aquela mulher, ela foi embora naquele dia transformada, para nunca mais cair no pecado. Jesus a perdoou, mas deixou bem claro: vai-te, não peques mais. Então Jesus não estava olhando para o que ela havia feito, mas Ele estava olhando para o que ela viesse a fazer. E assim também, olha a boa notícia: o nosso pecado não interessa mais. Amém, irmãos? O nosso pecado não interessa mais, mas sim o que nós estamos fazendo hoje no presente e o que nós vamos fazer da nossa vida no futuro. Na minha primeira igreja de origem, alguns crentes recusavam perdoar e principalmente esquecer o passado daqueles irmãos que haviam caído em pecado. Enquanto que o nosso pastor nos ensinava a olharmos para frente, alguns irmãos insistiam em ficar olhando para trás. Uma dessas pessoas era uma filha cuja mãe havia caído em pecado e ela não conseguia perdoar a sua mãe. Só que alguns anos mais tarde, ela mesma caiu em pecado. Veja o que a Bíblia diz: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe e não caia. Então eu quero que você escute isso. A melhor maneira de permanecer em pé é perdoando as pessoas e olhando para frente. Só o diabo lembra o nosso passado e nos acusa pelo que fizemos de errado. Só o diabo se lembra do nosso passado e nos acusa pelo que fizemos de errado. Antes de se converter a Cristo, diz a biografia de Santo Agostinho que ele era um homem promíscuo. Certo dia, ele passou perto de uma meretriz que o conhecia de longa data. Ela disse: Agostinho, sou eu, você não se lembra de mim? Ele respondeu: lembro-me sim, minha cara, mas eu não sou mais eu, agora sou outra pessoa. Jesus disse para ela: vai-te, não peques mais.
Isso quer dizer, vá, seja uma outra pessoa, seja transformada, seja diferente. Ela havia sido apanhada no ato de adultério, mas só uma única vez, depois nunca mais. Amém, irmãos? Porque ela foi-se e tornou-se numa outra mulher. Veja também, ela não era só culpada, ela era condenável. Verso 5 diz, e na lei, se todos nós fôssemos tratados de acordo com a lei aqui nesta noite, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, Jesus, que dizes? Eles tinham razão, a lei mandava mesmo que ela fosse apedrejada, porque o adultério era considerado na lei de Moisés um crime para a execução capital. Na lei dos homens, muitas pessoas são culpadas, mas poucas pessoas são condenadas. Na lei de Deus, todo tipo de culpa leva à condenação. Romanos 5,12 diz assim, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos nós aqui nesta noite estamos condenados à morte, por causa de um único pecado que já cometemos na vida. Um único pecado foi suficiente para nos transmitir a natureza mortal na qual eu e você nascemos. O apóstolo Paulo, ele era um homem salvo. Paulo era um homem consagrado. Mas sabe, ele se sentia miserável, condenável, 24 horas por dia. E eu posso confessar que eu também me sinto assim, até enquanto estou dormindo. Ser salvo não nos isenta do sentimento de culpa, só nos isenta da condenação eterna. O verdadeiro salvo é aquele que reconhece que merece ir para o inferno, mas pela graça de Deus ele irá para o céu. Então não é à toa que Paulo diz, veja o que ele diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele disse também, eu sou o principal dos pecadores. O que ele quis dizer com isso? Somos culpados, somos condenáveis. Até quando? Até a nossa morte ou até a volta do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu disse, para você entender esta passagem, você teria que se colocar no lugar da mulher, culpada, condenável, e eu e você também. Talvez não do mesmo pecado, mas todos somos culpados e condenáveis aos olhos de Deus. Agora veja em segundo lugar, a mulher e os seus acusadores. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Você sabe que os fariseus, os escribas, eles formavam o grupo religioso mais importante, mais famoso que havia naqueles dias, e além deles, havia também o grupo dos saduceus. Esses já eram religiosos ricos e também ocupavam os cargos mais elevados da Suprema Corte israelita, que era o Sinédrio. Os escribas, eles eram fariseus, mas mais do que isso, eles eram professores, estudiosos, profissionais do Velho Testamento. E foram então essas pessoas da mais alta sociedade judaica que trouxeram a mulher pecadora na presença de Jesus. Pior ainda, a acusação que eles fizeram era verdadeira e a mulher e nem Jesus podiam negar. Por isso que eu sempre digo que os nossos inimigos, se é que nós os temos, mas as pessoas que não gostam de nós, elas nos conhecem melhor do que as pessoas que gostam de nós. Elas nos conhecem melhor que os nossos amigos. Por quê? Porque elas estão observando as nossas falhas, que são muitas, enquanto que os nossos amigos estão só observando as nossas virtudes. Mas o que havia de errado com aqueles acusadores, fariseus, escribas? Dois problemas seríssimos. Primeiro, eles eram tão ou mais pecadores que a mulher.
Talvez o nosso pecado não seja o mesmo, mas aos olhos de Deus, bem pode ser que eu ou você estejamos pecando muito mais do que aquela pessoa que nós estamos acusando e julgando ao nosso redor. E segundo, eles estavam usando a mulher para atingir o Senhor Jesus Cristo. O alvo não era ela, mas era a própria pessoa de Cristo, que eles queriam pegar numa contradição e assim condená-lo perante a nação de Israel. Primeiro, eles eram acusadores cegos. Diz o ditado que o pior cego é aquele que não quer ver. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Mas a mesma lei também mandava que tais assuntos fossem levados diretamente para o sumo sacerdote e que fossem tratados às portas fechadas. Mas eles quebraram a mesma lei e levaram a mulher para Jesus Cristo em público. Eles passaram por cima da própria lei para cumprir a lei. Parece o que está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas estão sacrificando a democracia para salvar a democracia. Eles passaram por cima da lei, havia um tribunal constituído devidamente para tratar desses assuntos, não em público, mas eles fizeram tudo à luz do dia, para humilhar aquela mulher e Jesus Cristo. A lei também mandava julgar o homem adúltero. Cadê o homem? Onde que ele foi parar? Só levaram a pobre mulher, seminua, na presença de Jesus Cristo e de uma multidão de pessoas. E terceiro, os judeus, eles não tinham permissão para executar qualquer pessoa que fosse. Só Roma podia fazê-lo. Eles eram cegos, porque só conseguiam enxergar o pecado da mulher, mas não enxergavam o próprio pecado deles. Até que Jesus Cristo disse no verso 7, o que dentre vós está sem pecado, sem culpa, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Sábio Jesus, ele não usou a palavra adultério. Se ele tivesse dito, quem dentre vós não tem adultério, não adulterou, atire a primeira pedra, talvez alguns pudessem apedrejá-la. Mas ele sabiamente usou a palavra adultério, uma palavra mais genérica, melhor dizendo, a palavra pecado, uma palavra mais genérica, e adultério seria já uma palavra mais específica. Por isso nenhum deles pôde se excusar. E o que aconteceu? Verso 9 diz, e quando ouviram isto, o que? Quem dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra? Redarguidos da consciência, quer dizer, debaixo de convicção, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Há muitos anos eu não vejo isso acontecendo, mas já vi, durante uma pregação, durante um culto, pessoas nem esperaram pelo apelo. No meio da pregação, elas já começaram a sair dos seus lugares e visitar o altar. Por quê? Porque elas estavam debaixo de grande convicção, como esses homens, e não suportaram esperar o final da pregação para se aproximarem de Deus e expressar o que estava angustiando os seus corações. Os mais velhos saíram primeiro, reconheceram primeiro os seus pecados, e só depois os mais jovens saíram e reconheceram os seus pecados também. Agora eu quero que você saiba que eu também já fui mais jovem, e os mais jovens demoram mais para reconhecer os seus pecados. Eu também já me senti o dono da verdade. Recém-casado, pai de primeira viagem, ninguém sabia educar os filhos melhor do que eu.
jovem ainda no ministério, eu tinha opinião para tudo. E o objetivo era sempre ganhar um argumento e não buscar a vontade perfeita de Deus. Por isso eu tenho pena da nossa primeira igreja, João Carlos, porque ali eu cometi a maioria dos meus erros. Tenho pena da minha primeira filha, a mais velha, porque foi na criação dela que eu cometi os meus maiores erros como pai. Também tenho pena da minha esposa, dos nossos primeiros anos de casamento, quando eu era o dono da verdade. Mas agora, conforme eu vou ficando mais velho, eu estou olhando mais para a minha vida e menos para a vida dos outros. Nunca mudei os meus princípios, mas como eu tenho mudado as minhas atitudes. Amém, irmãos? Jesus disse: hipócrita, tira primeiro a trave, que quer dizer poste, quer dizer viga, do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro, o cisco do olho do teu irmão. Eu consigo enxergar um cisquinho no olho do pastor Carlos, mas eu não consigo perceber que dentro do meu próprio olho há uma trave, há um poste. Por isso Jesus nos chama de hipócritas. E além de acusadores cegos, pior ainda, eles eram falsos, acusadores falsos. Verso 6 diz: isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Então a intenção não era cumprir a lei de Moisés, a intenção não era fazer justiça, a intenção era destruir a mulher e destruir Jesus Cristo, juntamente com ela. Se Jesus tivesse respondido para apedrejá-la, seria acusado, sabe do quê? De herege, de apóstata. Se Jesus dissesse para não apedrejá-la, teria sido acusado de herege, de apóstata. Ele não tinha saída. Ele perderia o respeito do povo de Israel de uma forma ou de outra. Era uma armadilha. Às vezes nós julgamos uma pessoa através da verdade, mas com a intenção errada, não de sarar aquela pessoa, restituir aquela pessoa, mas para derrotá-la, para atingir não somente a ela, mas a sua família. A Bíblia, irmãos, só nos dá permissão para corrigir alguém quando for para restaurá-la. Amém, irmãos? Só podemos disciplinar alguém quando for para a sua recuperação. Veja o que Gálatas 6:1 diz a respeito disso. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, que quer dizer culpa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. E esse termo encaminhar é um termo médico. Naquela época não havia anestesia, Levi, e os ortopedistas, eles tinham que conectar o osso quebrado sem anestesia, tinha que colocar o osso no lugar sem qualquer tipo de medicamento. Então eles não podiam fazê-lo de uma vez, não podiam tratar o paciente à força, ou o mesmo poderia desmaiar de dor, ou até morrer de dor. Então ele precisava calmamente, pacientemente, conectar aquele osso no lugar. E agora Paulo pega a mesma expressão emprestada da medicina e diz: quando nós estivermos lidando com pessoas que caíram em pecado, nós devemos ser cuidadosos. Amém, irmãos? Nós devemos ser misericordiosos, nós devemos ser bondosos. E encaminhar o tal, não com espírito de ira, de justiça, mas de mansidão. Por quê? Olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Não há pecado que alguém tenha cometido
que eu e você não sejamos capazes de cometê-lo também, mas pela graça de Deus não iremos cair. Pois é, os acusadores não olharam para si, mas para ela. Não olharam para a família deles, somente para a mulher pecadora. Então, pior que um acusador cego, que não enxerga os seus próprios defeitos, é o acusador falso, que deseja a nossa destruição e não a nossa restauração. Então, meus amados, a única salvação, a única chance daquela mulher estava com o juiz. Veja a mulher e o seu juiz. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Não sabemos o que Jesus escreveu sobre a terra, mas todos aqueles homens leram, todos aqueles homens viram, e seja o que for que Jesus escreveu, mexeu com eles. Talvez Jesus tenha escrito o Salmo 14:3, que diz: desviaram-se todos, juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E aí ele olhou para os homens e disse: quem dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas o importante aqui não é o que ele escreveu sobre a terra, mas sim o que ele fez. O que ele fez, irmãos? Quero que você visualize. A Bíblia diz que ele se abaixou, ele se inclinou, ele se ajoelhou perante aqueles homens, perante aquela mulher. Ele tirou então todos os olhares que estavam sobre ela, e nós imaginamos como ela foi pega no ato de adultério. Ela estava despida ou pelo menos seminua. E Jesus, ao se inclinar, ao se rebaixar, ele tirou todos os olhares dela e transferiu todos aqueles olhos para si. Ele fez com que todos olhassem para ele. Imagine a vergonha e a dor daquela moça, sendo acusada em público, sem muitas roupas, mas Jesus Cristo tirou toda a atenção de sobre ela e colocou de sobre ele. E assim também, nesta noite as pessoas podem estar olhando para os nossos defeitos, e nós temos, podem estar olhando para as nossas falhas, e nós temos, podem estar nos condenando, mas o que elas não sabem é que Jesus Cristo já se abaixou por nós na cruz do Calvário, já pagou por todos os nossos pecados. Por isso, nesta noite, podemos parar de olhar para os homens e podemos olhar apenas para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele, somente Ele, é um juiz perfeito. Amém, irmãos? Olha a sentença do juiz no verso 11. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Ela chegou condenada, ela chegou pronta para ser executada, e ela saiu absorvida. Jesus não ignorou o pecado dela, mas ele levou em consideração, primeiro, a vergonha e a humilhação pela qual ela já havia passado. Muitas vezes, a pessoa se arrepende na hora da humilhação e da vergonha. Ele também podia ver o arrependimento sincero dentro do coração dela. Só ele podia condená-la no meio daquela multidão. Aqueles acusadores cegos e falsos não podiam condená-la. Só Jesus podia perdoá-la. Aqueles fariseus e escribas não podiam perdoá-la. E nesta noite, quando ninguém mais nos perdoa, o perdão de Deus é mais que suficiente. Você se lembra, em 1998, não faz tanto tempo assim, havia uma moça criminosa chamada Carla Tucker. Ela foi condenada à morte
no estado do Texas, porque ela e o namorado dela, na verdade o namorado havia matado um casal de forma cruel, mas a Carla estava junto quando tudo isso aconteceu, e ela, juntamente com o namorado, foi sentenciada à morte. E enquanto ela guardava a pena de morte, ela foi evangelizada na prisão, e ela verdadeiramente se converteu ao Senhor Jesus Cristo. E a transformação dela foi real, foi verdadeira. A Anistia Internacional fez campanha para que o governador do estado, na época, o George Bush, a perdoasse. Ele era a única pessoa no mundo que poderia tê-la livrado da execução, da sentença de morte. Mas o governador, na época, disse que a justiça é para todos. Então a Carla não foi perdoada pelos homens, mas ela foi perdoada por Deus. E suas últimas palavras antes da injeção letal foram estas: daqui a pouco eu vou ver a face do Senhor Jesus Cristo. Eu quero e preciso ser perdoado pelos meus pais, pelos meus irmãos, contra quem eu já pequei diversas vezes. Eu quero ser perdoado pela minha esposa, pelas minhas filhas, pela nossa igreja. Mas escute, o perdão mais importante é o de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Ele disse: nem eu também te condeno. Mas esta foi a sentença. Você está livre. E ele não a mandou embora vazia. Veja a sugestão do juiz: vai-te, não peques mais. A expressão que Jesus usou para falar do pecado dela é diferente da expressão que ele usou para falar do pecado deles. A gente não percebe isso na língua portuguesa, mas no grego ele usou duas expressões diferentes. Uma para falar do pecado dela e outra para falar do pecado deles. Para a mulher, ele mais ou menos disse isso, eu estou parafraseando: mulher, não erre mais o alvo. O alvo é agradar a Deus. O alvo da nossa vida é agradar ao Pai. Mas para os fariseus ele disse: quem de vocês é perfeito? Quem de vocês é perfeito para trazer essa mulher à minha presença e querer que ela seja executada? Os perdidos jamais se preocupam em agradar a Deus. Por isso ele não podia falar para os fariseus: não errem o alvo é agradar a Deus. Mas ele disse para a mulher, porque com certeza ela se converteu a ele. Quando ela disse: Senhor, eles foram embora, ela o chamou de meu mestre, dono da minha vida, meu guia. Só os salvos querem agradar a Deus. Amém, irmãos? Então o que Jesus pediu da mulher é o que só se pede de uma pessoa convertida: vai-te, não peques mais. Você não tem como pedir isso de outro que não seja convertido. Por muitos anos, os pais ficaram insistindo que o filho se convertesse das drogas, da prostituição. Os pais tinham certeza que o menino era salvo, cresceu na igreja, foi batizado. Achavam que o menino estava desviado. E aquele menino não conseguia abandonar as drogas e nem a prostituição, nem as más amizades, e ele não tinha nenhum desejo de estar na igreja. Finalmente, alguém de fora evangelizou aquele menino. Aquele menino se converteu pela primeira vez a Jesus Cristo, foi salvo. Só então ele conseguiu vencer os seus pecados. Agora salvo, ele tinha razão muito forte para abandonar o pecado, e a razão dele era agradar a Deus. E só deseja agradar a Deus quem tem o Espírito Santo. Diante então do único juiz capaz de julgar este mundo, a mulher apanhada em adultério foi perdoada, foi orientada a viver uma vida
para a honra e a glória de Deus. Nesta noite, não importa o tamanho de seu pecado, e muito menos o tempo de seu pecado. Não importa, Jesus perdoa. Não importa quem seja o seu acusador, seus irmãos em Cristo. Irmãos em Cristo são mestres em acusação, ou que seja o próprio diabo. Jesus é o único que pode condenar. E não importa o que você fez ontem, o que importa é o que você está fazendo hoje. Amém? O que importa é o que você vai fazer amanhã da sua vida, mas não importa o que você fez ontem. Que Deus maravilhoso nós estamos servindo, amém, irmãos? Que igreja abençoada, onde nos encontramos também nesta noite. Vamos fechar os olhos e vamos orar.